nós tivemos ontem a instalação, então, efetivamente, da CPI, que vai apurar as ações e omissões da Covid-19, né, de combate à pandemia da Covid-19, e decidiram, o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, ele decidiu incluir, então, através do pedido da solicitação do senador Eduardo Girão, em conjunto com outros 45 senadores, resolveu incluir também nessa CPI estados e municípios. Então vai ser uma CPI conjunta para investigar ações do governo federal e dos estados e municípios com relação ao combate à pandemia. Vale ressaltar que, com relação aos estados e municípios, a CPI vai ter um foco maior na questão das verbas federais enviadas aos estados e municípios, visto que se fosse investigar, né, e averiguar efetivamente fatos relacionados aos estados e aos municípios, isso deveria ser feito em âmbito estadual e em âmbito municipal. Então, em âmbito federal, serão investigadas aonde foram parar, né, as verbas enviadas pelo governo federal aos estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19. Essa decisão, ela estava aí esperando uma confirmação do plenário do STF. Essa confirmação veio no início da tarde de hoje. A decisão de implementação da CPI da Covid-19, ela tinha sido dada de forma monocrática pelo ministro Barroso e foi confirmada então no plenário do STF hoje no início da tarde por 10 votos a 1. Ainda falando em STF, Taylor, está em pauta, né, estão decidindo o habeas corpus que trata da anulação dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só um parâmetro rápido, assim, para quem está um pouco por fora do que está acontecendo. Também em decisão monocrática, o ministro Fachin, em março, ele decidiu que que 4 processos, né, do ex-presidente Lula, que é o processo do triplex do Guarujá, o processo do Atibaia, do sítio do Atibaia, e 2 processos do Instituto Lula, que eles não deveriam ter sido julgados em Curitiba, porque a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar esses processos, e que pelo fato de o ex-presidente estar exercendo a presidência à época dos fatos, esses processos deveriam ter sido julgados aqui em Brasília. Então o ministro Fachin, de forma monocrática, decidiu pela anulação dos processos, desses 4 processos, e decidiu que esses processos deveriam ser então enviados aqui para Brasília para serem julgados novamente, ou para que todos os atos desses 4 processos fossem convalidados, ou seja, fossem confirmados pela Vara Federal aqui de Brasília. Mais uma vez, como foi uma decisão monocrática do ministro Fachin, essa decisão foi levada a plenário, está sendo julgada agora no plenário do STF para ver se a anulação de toda a tramitação desses 4 processos para envio, então, para que esses processos, então, sejam retirados de Curitiba e sejam enviados aqui para Brasília, para que o pleno do STF confirme essa decisão. Caso o pleno do STF confirme essa decisão, Taylor, esses processos serão enviados aqui para Brasília, como eu já falei, e serão ou convalidados ou confirmados, ou então a tramitação desses processos vai começar do zero novamente, né? Desde o primeiro ato processual, eles vão ter que ser refeitos todos aqui em Brasília, e isso nos causa uma certa insegurança, porque ninguém sabe quanto tempo esses processos demorarão para ser julgados novamente aqui em Brasília. O que isso traz de resultado agora, né, a partir dessa decisão que está sendo tomada hoje no plenário do STF, é que se esses processos efetivamente forem anulados e enviados aqui para Brasília, o ex-presidente Lula continua, como ele já está agora, pela decisão monocrática, ele continua elegível para 2022, então ele poderá ser candidato à presidência da República em 2022. Vamos ver, amanhã eu trago mais informações de como terminou essa decisão no plenário do STF e mais informações aqui de Brasília. Eu volto contigo nos estúdios, Taylor.